Sempre tem como pegar o aluno desprevenido. Então, você está acostumado a saber lá, o Sol nasce no leste. Ele nasce no leste 2 vezes, 2 dias por ano só. Tá? Metade do ano ele está nascendo ao norte do leste, metade do ano ele está nascendo ao sul do leste. Para nós que estamos no hemisfério sul, o hemisfério de baixo, ó, né? Isso também já é outra coisa que é abuso de linguagem. Para nós que estamos aqui embaixo, quando ele está nascendo ao sul, mais para o sul do ponto leste, é a parte mais quente do ano. Quando ele está mais para o norte, é a parte mais fria do ano para nós e vice-versa no outro hemisfério. O que é o norte e o sul? Tá? Isso é uma coisa bem interessante. Como que a gente pode falar que um planeta está rodando ao contrário? Ou, por exemplo, um gigante gasoso que está com o norte olhando para o Sol. Tá? A regra é simples, é a regra da mão direita. Ou do nosso vetor de point, as integrais. Mas a regra da mão direita é uma coisa que todo mundo entende. Se ele gira assim, o norte é esse aqui. Beleza? Então, girou assim, o norte é esse aqui. O ponto norte do céu e o ponto sul do céu simplesmente é o prolongamento desse norte e do sul real do planeta Terra. Tá? Mas aí a gente tem um processo de medir o nosso sul e o nosso norte através de magnetismo, que eu vou mostrar para vocês, não está nem perto de ser uma coisa perfeita, né? E acontecem alguns problemas com isso. Aqui, por exemplo, existe uma tal de declinação magnética. Tá? Isso significa que a gente está acostumado a achar que as linhas magnéticas no nosso planeta são bonitinhas. Todas vão apontar lá para o norte. Tá? De fato, quando você está lá no norte e no sul, né? Quando você está em cima do Polo Sul, a tua bússola não funciona perto, porque as linhas estão entrando. Né? A linha está entrando ali, bem perto do Polo Sul. Ninguém acha o Polo Sul por bússola. Tá? Você não vai funcionar. Tem época que você chega a ter desvios de 45 graus, 50, 60 graus. Aliás, você acha que está indo para o leste e você está indo quase para o sul, por exemplo. Isso, eu não trouxe as cartas aqui, mas se alguém quiser, eu posso disponibilizar material e palestras desse tipo de material. Isso aqui eu fiz em 2008 para Curitiba. Tá vendo aqui, ó? Isso é minha bússolazinha aqui, ó, 17,34 graus. Era a declinação, sei lá, no ano 2001, quando a última vez que eu fiz. 2008 eu tive que mudar, a declinação já era 18,18 graus. O que significa isso? Significa que, quando eu estou apontando, tá vendo? Aqui está a minha agulha, a agulha da minha bússola, e ela aponta para o sul. Ela aponta para o sul magnético. Era uma bússola, ela aponta para o sul magnético. Daí você tem que descontar isso. O nosso sul magnético está à esquerda do sul verdadeiro. Você teria que descontar, no caso de 2008, 18,18 graus. Existe 0,7 graus aumentando a cada ano. Isso depois varia, vai para o outro lado, fica variando. Você pode encontrar na internet mapas dos últimos 50 anos e você vê que é muito maluco, é rápido como isso muda. Sobre o comportamento do campo, o nosso planeta, por exemplo, atualmente tem 2 polos sul magnéticos. Tá, um na Antártida, um perto daquela ilha lá, esqueci o nome agora, onde o Shackleton está enterrado lá. Não me lembro. Então, ó, a gente tem que descontar. Outro dia eu fui fazer um projeto, um domingo, fui no Parque Tingui, se não me engano, aquele que tem o ucraniano, Tanguá Tingui, o monumento para os ucranianos. Lá tem uma Rosa dos Ventos, tá, gigante, no meio de uma praça.
Daí eu, claro, levei a bússola, porque eu sabia que eu ia encontrar, e só para medir, né? Alguém chegou lá, mediu com a bússola, falou, o sul é lá, desenhou uma praça de 20 metros de raio. Tá? É uma Rosa dos Ventos, você pode jogar futebol em cima delas. E ela está errada. Ela está apontando para o sul magnético no tempo, dá até para descobrir que ano que foi feito, porque a gente sabe, né, qual é o erro que ele tem lá, né? E são coisas que, infelizmente, até os urbanistas esquecem de considerar. Campo magnético terrestre, tá? Provavelmente a explicação de por que é que a vida aqui é tão abundante. A gente tem uma proteção violenta, né? Então, explicando aqui mais ou menos, nós temos um campo magnético que, em condições, se a Terra estivesse solitária no espaço, seria bonitinho, sairia do norte, daria a volta no globo, entraria para o sul, seria simétrico para todos os lados, etc. Mas ela está orbitando o Sol. O Sol assopra, tá? Existe aquele vento solar que, para todos os efeitos práticos, é um vento solar. Tá? É um movimento de partículas, etc. Mas é um tipo de vento mesmo. Como ele tem carga, o vento solar carrega tanto o campo magnético quanto o elétrico. Ele carrega. Tá? Existe o sistema Terra-Sol, aliás, tem uma palestra muito interessante sobre isso, ele é um transformador. Eles estão ligados magneticamente um com o outro. Tá? Só que a ligação leva horas, tá? Para ser realizada. Cada coisa que acontece no Sol leva horas para chegar aqui. Não acontece na velocidade da luz, acontece na velocidade do vento, tá? Da transmissão das partículas. E o que acontece? Ó? Quando essas partículas chegam aqui, a maioria seria danosa à vida. Essa radiação torrou Marte. Marte foi um planeta que, desde o início, dançou. Tá? Ele não teve essa proteção. Parece que não tem mais dúvida de que ele perdeu o seu magnetismo já na infância. Então, Marte nunca foi um planeta capaz de ter vida. Tem água lá, pra caramba. Mas vida, o pessoal já discute bastante. Então, ele não tem essa proteção. Nós temos. Então, ó, a maioria do vento solar, ele está chegando aqui, ó, no acoplamento eletromagnético aqui, ele acaba, tá, a maior parte dele acaba espiralando aqui, a maior parte que atingiria o planeta. A outra parte acaba sendo defletida. Nós temos escudos defletores, como a Enterprise. Tá? São escudos defletores. Existe o arrasto do campo magnético também. Existe o vento aqui, ó. Essa parte ela é comprimida desse lado e estendida desse lado. E existem vários efeitos eletromagnéticos aqui. Existem nuvens de partículas que ficam acompanhando a Terra, mas isso não vem ao caso. Basicamente, a gente tem o campo da Terra, que é quem protege a gente, né, da maioria da radiação. Ele tem mais ou menos esse formato aí. Aqui, ó, a parte da energia, partículas que se acopla efetivamente com a Terra, que não é defletida, ela vai espiralando e morre nesse cone. Quando ela chega aqui embaixo, ela interage com a nossa atmosfera, ionosfera, etc. Tá? E acontecem as auroras boreais, as setentrionais, né? Que quando existe lá a estimulação das partículas. Ó, esse é o campo magnético solar. É comportado isso? E provavelmente 4 horas depois que isso aconteceu, já não estava mais assim. Tá? Então, ó, ele, por exemplo, ele sai e entra várias vezes. Aliás, as manchas solares, que são, quando você olha para o Sol de maneira protegida, através de filtros, você pode ver algumas manchas. Ele tem lá algumas casquinhas mais escuras. Existem as fáculas, que são casquinhas muito mais claras que ele. Né? Geralmente, os campos saem e entram no Sol nessas manchas, como está mostrado aqui.
E uma linha magnética também fratura. Isso é uma das coisas mais interessantes que, quando eu aprendi isso, caiu tudo. A gente percebe que tudo que a gente vê na escola é super simplificado. Tá? Isso aqui. Então, na escola a gente vê ferramenta para trabalhar com a realidade depois. Tá? Isso aqui acontece assim, ó. Por exemplo, vamos pegar esse halo aqui. Isso aqui começa a crescer. Parte do plasma do Sol começa a ser conduzido através... Isso aqui é um duto. É um duto. Ele vai ser conduzido, vai preencher tudo isso aqui. Isso pode começar a crescer. E pode crescer tanto que chega uma hora que é muito mais fácil esse campo se religar daqui de baixo com esse aqui de baixo do que manter ele todo estendido no espaço assim. Tá? Eu estou falando de um... A Terra seria uma coisinha desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Então, quando existe esse religamento, toda essa plasma que estava dentro desse campo, dessas linhas magnéticas, e inclusive essa energia magnética, ela é arrojada do Sol, ela é cuspida do Sol. São as ejeções de massa coronal, da coroa, né, da corona do Sol. E é uma coisa interessante. Eu lembro que o fato de você saber que uma linha de magnética pode ser quebrada modifica toda a sua visão que você tem sobre eletromagnetismo. E a minha nem era muito ruim. Minha área de pesquisa é nessa área de descargas elétricas, né? Então, planetas e estrelas. Bom, planeta... a palavra vem de astro errante, tá? É o espectro solar refletido. É muito fácil você ver o que é o planeta, porque você vai ver que o espectro dele é parte, tirando o que ele absorve, o que reflete é parte da luz da estrela que está perto dele. Por enquanto a gente fez isso só nas redondezas, né? Eu acho que e deve ter alguns trabalhos. Essa semana passada parece que fecharam praticamente 500 planetas extrasolares descobertos. É isso? Alguém tem um número exato? Tinha falado 483, mas eu não vou chutar aqui. Mas é muita coisa. Aqui, então, isso aqui eu vou deixar à disposição de quem quiser. Então, tem as equações de cálculo de magnitude, né? Eu vou passar um pouco rápido por cima disso. Quando a gente precisa, é só pegar a equação. Né? Mas, só para saber... a definição de magnitude ela está ancorada numa coisa que a gente chama parsec, que é uma unidade de distância também. Mas é uma unidade de distância arbitrária pra caramba, eu acho. Parsec é paralaxe, e o sec vem de segundo. Eu vou deixar isso para outra hora, porque... Mas seria a distância da qual você veria a órbita da Terra com um ângulo de 1 segundo de arco. Tá? Isso dá... Alguém lembra de cabeça? 2, 3 anos-luz? É vírgula alguma coisa? Ninguém lembra? 2, 3,6, uma coisa assim. Alguma coisa entre 2 e 4 anos-luz. Planetas e estrelas, só para ter uma ideia, o Sol, a magnitude é menos 27. O Mário estava falando aqui dos flares que acontecem dos Irídia. Os Irídia tem esse nome, do Iridium, porque o projeto inicial era que existisse tantos satélites parecidos com os Irídios, quanto o número... qual que é aquele número? É número atômico, o número principal? Não tem alguém de química aí? Depois a gente vê, vai ter uma tabela ali. Tá, mas é 80 e alguma coisa, seria tantos satélites, resolvemos dar esse nome para ele. Então, magnitude absoluta, só para ter uma ideia, o do Sol é menos 27, e algumas das estrelas, a estrela mais brilhante do céu é Sirius, é só menos 1,42. Esse analema, tá? Isso aqui é assunto para umas 3 horas. Mas, de todo o planeta que orbita uma estrela, você pode chegar e, a cada dia,
se você pegar, por exemplo, a cada dia, às 11 horas, apontando a máquina sempre para uma direção, você tira uma foto de onde o Sol está.